Muito bom dia. Aula de hoje, um bocadinho especial, não só por ser a última, mas porque é uma aula de problemas, basicamente. Vamos lidar com a 12ª ficha sobre o Teorema de Stokes. Faço notar uma coisa, nós não cobrimos este ano potenciais vetoriais. O que não é propriamente uma matéria transcendente. É resolver a questão de, dado um campo que faz uma condição necessária para ser um rotacional de qualquer coisa, terminar qualquer coisa. Basicamente, é um algoritmo relativamente à primitivação. Portanto, o rotacional tem três componentes e para fazer isto é preciso alguma habilidade, além de primitivação. Não vimos isso, portanto, na ficha 12 há alguns exercícios que simplesmente não foram cobertos este ano. Portanto, em particular, o exercício 5 e a primeira parte do exercício, alinhada do exercício 6. Ok? Portanto, esses são sobre potenciais vetoriais. Alpalhoto, expliquei porque é que me tem alpalhoto. Até expliquei alpalhoto. Portanto, vamos considerar alguns dos outros exercícios que caem todos mais ou menos na sua maioria, tem a ver com calcular um fluxo de um rotacional, em que a opção boa é considerar o teorema de Stokes para calcular o fluxo desse rotacional. Para começarmos, vamos considerar primeiro o exercício 1. Portanto, tem a ver com o fluxo de um rotacional, como eu tinha anunciado. Através de uma superfície T. A superfície T é descrita desta maneira. Z igual a raiz quadrada de x2 mais y2, toda a gente sabe que isto é um cone. Nós temos uma restrição que é o Z estar no intervalo aberto 1, 2. Okay? Portanto, é parte de uma folha de cone. Coisas mais que precisamos para poder fazer o cálculo. Aquele μ que aparece no fluxo rotacional é, como de costume, uma normal unitária T contínua se alguém tiver em dúvidas, será que T é uma superfície orientável? É, sim senhor, já veremos isso. Portanto, temos uma normal unitária T contínua com 0,01 internu menor que 0 em T. Teremos que ir perceber o que é que esta condição quer dizer. Portanto, em termos muito de linguagem comum, isto quer dizer que a normal aponta para baixo sobre a superfície, convencionando-se, claro, que a terceira coordenada do campo cresce para cima. Quando fizermos um desenho para perceber o que é que isto é. Okay? Além disso, o campo H, vamos precisar dele, não é? Precisa perceber alguma coisa sobre ele,
aqui conhecemos explicitamente, tem uma primeira coordenada x, uma segunda y, e uma terceira coordenada z vezes cosseno xy. Okay? E é tudo sobre este exercício. O enunciado, claro. O que é que eu poderei fazer? Há duas escolhas, nitidamente, que uma pessoa normal olha para isto e diz que pode fazer. Ou das duas, uma. Ou vai calcular o rotacional, a normal, o elemento volume bidimensional e faz o cálculo do fluxo pela definição integral de superfície. Ou então, tenta usar o teorema de Stokes. Okay? Nós vamos, inicialmente, ver o que é que acarretaria fazer os cálculos diretamente, para ver se isso é razoável. Okay? Porque muitos de vocês acham, isto, teorema de Stokes não preciso para nada, eu vou calcular isto diretamente. Okay? Eu vou tentar convencer-vos que isso pode não ser boa ideia, embora possa ser fazível. Se um exercício como este aparecer num teste ou exame, claro está que se vocês fizerem as contas diretamente, não são penalizados por isso, a não ser em tempo, ok? Se conseguirem chegar ao fim. Okay? Portanto, vamos, por um momento, tentar uma cálculo direto. Portanto, cálculo direto daquele fluxo. O que é que vamos precisar? A primeira coisa que vamos precisar é do rotacional de H. Okay? Ora bem, para fazermos isso, eu vou convencionar chamar coisas às coordenadas do H. Okay? Portanto, eu vou dizer que H tem componentes P, Q, R, que são as letras que classicamente as pessoas costumam usar para as três coordenadas de um vetor de R3 quando estão a discutir este assunto. Portanto, P de x, y, z é igual a x, Q é igual a y e R igual a z cosseno de x. Okay? Portanto, quero saber o rotacional de H. Já agora, como é que eu calculo o rotacional de H? Portanto, eu agora vou simplesmente explicar-vos uma mnemónica para vocês não se enganarem a calcular o rotacional de H. Já tínhamos visto como era. Vocês não têm memórias perfeitas, eu também não. Uma maneira possível para não desenganarmos ao calcular o rotacional de um campo é a seguinte. Criem digamos, pseudo-determinante, por aqui entre aspas, okay? De uma matriz, não é uma matriz de números reais, okay? Uma matriz que eu vou escrever vetores numa linha, operadores diferenciais noutra e as coordenadas do campo noutra. Okay? Vou colocar na primeira linha os vetores da base canónica R3. Portanto, estes são os vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Na segunda linha, calculo, ponho os operadores de diferenciação em ordem x, y e z. E na terceira linha, ponho os componentes do campo P, Q, R. Okay? Portanto, se vocês calcularem, entre aspas, o determinante da maneira que vocês conhecem para
calcular determinantes de matrizes 3x3, usando menores, etc., vocês conseguem calcular o rotacional sem problemas de trocarem um sinal acolá ou mutarem coordenadas ou qualquer coisa desse género, que é o que costuma acontecer a quem não tem cuidado. Ok? Como é que eu faço as contas? Notem que o produto envolvendo um operador diferencial é fazer a derivação. Não é? Portanto, qual é a primeira coordenada do rotacional? Responderá àquilo que seria calcular, portanto, a componente em E1. Para isso, o que é que vocês fazem quando calculam determinantes 3x3? Calculam o subdeterminante desta matriz. Não é? Ora bem, fazendo os produtos da maneira que eu disse, não é? Fazendo diferenciações, eu tenho produto de um operador diferencial pela coordenada, vocês ficam com dr dy menos dq dz. Portanto, descobrem, fazendo aquele pseudocálculo de determinantes, dr dy menos dq dz. Segunda componente. Bom, como ali o E2 está na primeira linha, segunda coluna, vocês precisam de considerar a matriz envolvendo aquelas duas colunas que eu marquei a azul, e só a segunda e terceira linha, obviamente, mas com sinal menos. Okay? E o que é que vão obter? Vão obter a derivada de P em ordem a Z menos a derivada de R em ordem a X. Finalmente, terceira componente, em E3, teriam que considerar esta submatriz 2x2 e espanto, obtenho o dq dx menos dp dy, não é? Vocês, entendendo o que já tínhamos feito para trás, é o que estavam à espera aqui. Okay? Reparem que a outra maneira que eu já tinha falado como calcular o rotacional era começar na terceira coordenada a colocar o dq dx menos dp dy e depois simplesmente permutar letras pela ordem certa, não é? Passar dos Qs para os Rs, dos Rs para os Ps, dos Ps para os Qs, do X para o Y, do Y para o Z, do Z para o X. Okay? Fazendo essas permutações também vocês conseguem, à custa da terceira coordenada, obter a primeira e a segunda com facilidade. Qual é o algoritmo mental que vocês usam para arranjar um rotacional se precisarem disso? É vosso problema, não quer saber. Okay? Portanto, passando esta observação, quanto é que dá o meu rotacional naquele caso? A terceira coordenada derivada em ordem y dá algo relativamente complicado, não é? Portanto, a terceira coordenada era o z cosseno xy, derivada em ordem y. Vocês ficam com o x que vem cá para fora. O derivado do cosseno é menos o seno, não é? Portanto, ficam com isto. dq dz, segunda coordenada em ordem z, dá 0. Ok? Felizmente. Depois, segunda coordenada, dp dz, primeira componente derivada em ordem z, dá 0. Menos terceira coordenada derivada em ordem a x. Dá-me algo parecido com o que está na primeira coordenada, só que agora estou a derivar em ordem a x, vou ficar com menos y. Não, menos, com o menos dá mais, não é? Portanto, vou ficar com yz seno de xy. Finalmente, derivada da segunda coordenada em ordem a x dá 0, y em ordem a x dá 0, primeira em ordem a y dá 0, de maneira que o campo rotacional vai ser este campo. Ok?
portanto, se eu quisesse calcular diretamente, um primeiro passo está dado. O que é que eu preciso mais para fazer os cálculos diretamente? Precisava do elemento de volume bidimensional e da normal, certo? Ora bem, nós temos uma superfície dada explicitamente por z igual a raiz de x2 mais y2, e nós sabemos que nestas circunstâncias, a normal, portanto, se eu chamar esta função, chamar-lhe g minúsculo de xy, normal, aqui é mu, eu ia pôr n, mu pode ser calculado com menos dg dx, menos dg dy, 1, a dividir por raiz quadrada de 1 mais dg dx ao quadrado, mais dg dy ao quadrado. Okay? É com o sinal mais ou sinal menos, não é? Portanto, eu não sei, tenho que analisar a geometria que eu tiver aqui para perceber como é que isto será. Aqui, as derivadas parciais daquela raiz quadrada em ordem x e em ordem y são relativamente fáceis de calcular. Vocês vão obter mais ou menos, portanto, derivando o que está debaixo da raiz em ordem a x, dá-me 2x. Como aquilo é uma potência 1/2, tenho que multiplicar por 1/2. Depois fico com o x2 mais y2 juntado a menos 1/2, não é? Portanto, eu vou ficar com menos x sobre raiz de x2 mais y2, menos y sobre raiz de x2 mais y2, da mesma maneira, 1, a dividir por raiz quadrada de 1 mais x quadrado mais y ao quadrado, a dividir por x quadrado mais y ao quadrado. Ok? Que simplifica lindamente, é dividir por raiz de 2. Ok? Elemento de volume bidimensional é este denominador que apareceu ali no normal, não é? Portanto, faço aquela simplificação habitual. Okay? De maneira que é que eu teria que integrar? Tinha que pegar neste menos x sobre raiz de x2 mais y2, multiplicar por aqueles menos xz, seno xy, menos y dando a mesma coisa pelo outro. A terceira coordenada, como o rotacional tem terceira coordenada nula, não iria aparecer. Bom, e teria que fazer as contas integrando na projeção do plano XY daquele conjunto. Ok? É uma conta relativamente complicada, de certeza. Okay? De maneira que vocês estão a ver que iriam ficar com uma função integrando a complicadade, e pode ser que consigam ir por aqui. No entanto, não parece muito promissor. Certo? De qualquer maneira, eu queria mostrar-vos o que é que envolveria fazer os cálculos diretamente. Okay? Vamos tentar de outra maneira. Okay? Portanto, vamos usar o teorema de Stokes. O que é que eu tenho que fazer usando o teorema de Stokes? Bom, em vez de calcular o fluxo diretamente, o que eu espero poder fazer é calcular o integral de linha do campo H
em que L é aquilo que chamamos o bordo. T, ok? E em que eu tenho que escolher R como uma parametrização desse bordo, descrita num sentido que tem a ver com o normal. Portanto, R, uma parametrização, num sentido escolhido de acordo com nu. Ok? O que é o bordo e qual é esse sentido? O nosso guia para isto é aquilo que nós fizemos para verificar o teorema de Stokes em situações muito simples. Ok? Nós verificámos a fórmula do teorema de Stokes para vizinhanças de coordenadas descritas explicitamente. Okay? Vimos que era o bordo aí e vimos qual a relação entre o sentido em que percorríamos o bordo e a normal. Portanto, a seguir de parametrização, Luís, está num sentido escolhido de acordo com nu. Ok? Portanto, eu estou simplesmente a dizer que não posso escolher o sentido em que descrevo L de acordo com o que me apetecer, obviamente, não é? Porque troco o sinal. Tem que ser de maneira que faça sentido e essa maneira tem a ver com aquilo que nós descobrimos ao tentar verificar a fórmula do teorema de Stokes. Está na altura de olharmos melhor para a geometria daquilo que temos aqui. Okay? Notem que T é escrito por Z igual a raiz de x2 mais y2, que é uma folha de cone para Z maior ou igual a zero. Se alguém tiver dúvidas, raiz de x2 mais y2 é a distância ao eixo dos z's. Portanto, o que eu estou a dizer é que a cota é igual à distância do eixo dos z's. No plano ZR, que nós costumamos usar para esboçar superfícies de revolução, ou sólidos de revolução, isto seria simplesmente a bissetriz do primeiro quadrante. Não é? Portanto, eu vou ter aí portanto, se fosse todo o cone, teria algo deste género, certo? Só que tenho uma restrição adicional, que o Z está entre 1 e 2. Espera aqui o 1, aqui o 2.
de maneira que vocês simplesmente não têm toda a folha de cor, mas uma tira obtida por 2 cortes na horizontal, digamos. Portanto, superfície. Posso sugerir desta maneira, não é? Reparem que, se vocês se sentam intimidados pelo meu desenho, que é muito mauzinho, como costume, eu poderia ter feito simplesmente o nosso truque habitual quando temos superfície ou sólidos de revolução em torno do eixo. Portanto, se eu considerar que o plano, ou melhor, o semiplano de ZE, aquilo que eu estou a considerar corresponde a rodar este segmento de reta, faz parte da bissetriz do primeiro quadrante, em torno do eixo dos Z. Okay? Portanto, rodo em torno do eixo dos Z, aquele segmento de reta. E a superfície que eu tenho é exatamente esta. Okay? Bom, ao fazer isso, vocês têm, obviamente, um bordo que vai corresponder ao que acontece ao rodar este ponto e aquele ponto. Eles têm duas circunferências. Portanto, o bordo, nesta situação, é formado por duas circunferências. Okay? Portanto, uma, vou tirar isto, não acrescenta muito ao desenho que fiz atrás. E é melhor deixá-lo ficar assim. Okay? Eu tenho um desenho noutra página. Portanto, o bordo vai ser formado por esta circunferência e por esta circunferência embaixo. Em que sentido é que vai ser percorrido o bordo? A informação que tínhamos sobre a normal é que a sua terceira coordenada era negativa. Reparem que qualquer pessoa olhando para esta superfície percebe que a normal, se está sempre a apontar para z's negativos, estou-me a referir
um vetor assim, certo? Portanto, o n, de facto, em qualquer ponto da superfície, ele vai variando, no entanto, escolhido desta forma, é contínuo sobre a superfície e aponta sempre para baixo. Okay? Portanto, n interno 0, 0, 1, assim é de facto negativo em todos os pontos da superfície. O que é que isto vai querer dizer em termos do sentido em que tem que percorrer o bordo? Reparem que se vocês estiverem com dúvidas quanto a isso, têm que lembrar os cálculos que fizemos para justificar o teorema de Stokes, é que eu começava com uma folha de papel, digamos, no plano, e considerava uma descrição de uma superfície, que é uma representação explícita, okay? Em que descobríamos, ao fazer as contas, que tinha a escolher essa superfície, que eu tinha explicitamente, uma normal para cima, e um sentido em que percorria o bordo, que era a imagem da linha que eu tinha considerado no plano a limitar a região, percorrida no sentido direto de quem observava isto de cima. Okay? Podíamos, inclusivamente, pegar numa folha de papel e marcar o bordo da folha de papel percorrido no sentido direto de quem vê de cima. Então, se fizéssemos isso, do lado da folha que estivéssemos a ver nessa altura, a normal teria que vir em direção a nós. Como é que eu, a partir de uma folha de papel, digamos, essa situação primordial, mais simples, em que nós verificamos o teorema de Stokes, eu obtinha esta banda de folha de cone, ok? Vocês podem simplesmente pegar na folha de papel e, se pegarem em dois lados opostos do retângulo e os unirem de uma maneira conveniente, vocês rapidamente arranjam um esboço desta superfície. Ok? Tínhamos também observado, ao fazer esse tipo de raciocínio, que, do ponto de vista de quem está sobre o bordo, olhando na direção a que estamos a percorrer o bordo, e com, digamos, cabeça apontando no sentido da normal, nós tínhamos que ver a superfície, digamos, à esquerda, ou seja, arranjando mais um vetor para a base do espaço tangente, esse vetor extra para a base do espaço tangente, portanto, um vetor para a base do espaço tangente seria a tangente ao bordo, considerando o outro, que tem que ser ortogonal à tangente ao bordo e à normal, esse vetor teria que estar perto da superfície para a nossa esquerda. Ou seja, neste desenho, se eu pensar aqui num ponto específico sobre o bordo aqui embaixo, digamos que a normal aqui está assim, certo? Se eu considerar uma direção, sentido, tangente ao bordo para além, para aquele lado, okay? Então, a direção ortogonal a estas duas tem que ver a superfície à esquerda, se a cabeça do observador estiver na direção do normal e estiver a olhar na direção da tangente ao bordo. Ou seja, de facto, com estas escolhas que eu fiz aqui para a normal e para a tangente ao bordo, de facto eu vejo aqui
veja a superfície para a esquerda. Se vocês tiverem dúvidas sobre isto, peguem no pedaço de papel e observem o que é que se passa lá. Um ponto que esteja sobre a outra circunferência, por exemplo, este aqui, para conseguir a mesma coisa, portanto, aqui a normal está assim, para ver a superfície à esquerda, eu não posso estar, portanto, tenho que andar ao contrário, de alguma forma, em relação ao outro ponto, não é? Tenho que percorrer o bordo aqui neste sentido para ver o outro vetor formando uma base para o espaço tangente, ser tangente à superfície, com ela do lado esquerdo. Okay? Se vocês preferirem, podem pensar nisto com a regra da mão direita, ou o que quiser. Okay? Mas essa é a realidade. Se vocês pegarem na vossa folha de papel A4 para moldar esta situação em que juntam os lados opostos e tiverem marcado inicialmente o sentido direto sobre a folha, é normal para você, verão que chegam exatamente a esta conclusão que eu estou aqui a desenhar. Okay? Portanto, uma das circunferências, a circunferência de baixo tem que ser percorrida num sentido que é direto do ponto de vista de um observador que está no topo do eixo dos Zs, e a circunferência de cima tem que ser percorrida no sentido retrógrado do ponto de vista de um observador situado no mais infinito dos Zs. Ok? Voltemos então. Portanto, este é o ponto difícil para algumas pessoas quando estão pela primeira vez a fazer coisas destas. Se vocês tiverem dificuldade em... Se alguém vos perguntar de repente a sua mão direita e vocês levantam a esquerda involuntariamente, também terão dificuldades nisto. Okay? Mas desde que façam as coisas com cuidado e pensarem, isto é só uma versão dobrada de um papel, ok? Em que num papel eu sei fazer as coisas, num papel A4 eu sei fazer as coisas. Isto aqui é simplesmente uma situação que eu obtenho por colagem, etc. E é uma questão de olhar para lá. Okay? Não tenham medo ou vergonha de fazer um modelozinho em papel para perceber a situação. Bom, então, como é que eu faço as contas? Muito simplesmente. Vão ter que arranjar as equações daquelas duas circunferências. Ok? Portanto, vamos anotar isso. Portanto, o bordo T é formado pelas circunferências raio 1 e raio 2 para Z igual a 1 e Z igual a 2, respectivamente, percorridas no sentido direto e sentido retrógrado, também respectivamente. Do ponto de vista de alguém em Z igual a mais infinito, não é?
Como é que eu arranjo equações para as circunferências? Bom, são circunferências, não é? E o Z é constante. Portanto, chamemos a uma C1, que até parece conveniente porque tem raio 1, não é? Posso parametrizá-la por alfa de t igual a sentido direto, portanto, raio 1, portanto, cosseno de t, seno t, 1. T entre 0 e 2π. A outra, C2, beta de t. Ora, eu quero sentido retrógrado, portanto, posso muito simplesmente arranjar isso, pontos sinais menos aqui. Trocando o cosseno com o seno, é mais simples. Okay? Portanto, troco o seno com o cosseno. Tenho que ajustar o raio, que é 2. Okay? E o Z também é igual a 2. Portanto, P também. Okay? Portanto, aquele fluxo rotacional de H vai ser igual ao integral de linha ao longo de C1 de H, dl, mais o integral de linha ao longo de C2 de H. Okay? Como é que eu faço as contas? Bom, será integral entre 0 e 2π. Okay? Agora, o meu H tem xy e depois z cosseno de xy. Alfa linha t é menos seno cosseno 0. Portanto, reparem que a terceira coordenada do alfa linha e do beta linha são 0, de maneira que a terceira coordenada complicada do campo H, que era aquele z cosseno de xy, vai ser multiplicado por 0 quando calculamos os integrais de linha. Esta é a grande vantagem neste exemplo de estar a usar o teorema de Stokes. Vou ficar com uma conta simples aqui. Okay? Portanto, vou ter x, que era a primeira coordenada do H, que no C1 vai ser cosseno de t. Okay? Vezes a derivada do cosseno de t, vai ser menos seno de t. Okay? Mais, agora, a segunda coordenada do H é y, portanto é seno de t, vezes a derivada do seno de t, que é cosseno de t. E não há mais nada no integral que calcula o integral de linha sobre C1. No integral sobre C2, bom, algo parecido, só que agora tenho 2 seno de t vezes 2 cosseno de t, mais o y é 2 cosseno de t, a sua derivada é menos 2 seno de t. Nós olhamos para aqui e felicidade completa, não é? As funções integrandas são 0. E eu descubro que aquele fluxo daquele rotacional, que era muito impressionante de calcular diretamente, é 0. E acabou. Ok? Reparem que mesmo aquelas, enfim, aqueles cuidados que eu tive, o sentido em que percorria C1 e C2, por acaso até nem foram importantes neste exemplo em particular, mas serão importantes noutros exemplos que vocês vão encontrar na ficha, em que o integral não dá 0. E as funções integrandas, depois dos integrais de linha, quando são calculados, não são 0. Tá bom? Portanto, Professor, sim, diga. ali no BT,
Porquê é que não seria menos 2% T e depois 2% T? Ah, você pode fazer parametrizações diferentes para. Portanto, se você. Repare, a maneira talvez mais simples de inverter o sentido à parametrização habitual da circunferência é trocar T com menos T, certo? Portanto, se você Certo, quiser, pode fazer com 2% T e depois uh, menos 2 sendo T, porque o cosseno é par e o seno é ímpar. Ok? Portanto, vai obter exatamente a mesma coisa. Portanto, o que eu estou a dizer é que você também podia ter usado aqui 2% T e aqui menos 2 sendo T. Ok? Isto também certo, é uma era isso que eu outra. estava a pensar. Portanto, escolha o seu modo favorito de arranjar uma parametrização em sentido retorno. Repare, também pode não fazer isto todo. Poderia dizer, Sim, sim, T2 sim, sim. parametrizo como habitualmente em sentido direto, mas depois ponho, como eu sei qual é a relação entre os integrais de linha quando troco o sentido, ponho simplesmente o integral ao longo de C2 com um sinal menos. Também é uma outra maneira que ainda é mais simples. Ok? Ok, obrigado. Nada. Bom, outros exercícios interessantes. Reparem que eu tive para aqui 3/4 de hora a falar de um exercício que é assim um bocadinho. Mas os exercícios sobre o teorema de Stokes, teorema da divergência e companhia são deste género. Coisas um bocadinho mais complicadas. Eu agora tenho a impressão que vou mostrar-vos simplesmente um que tem solução publicada. Este exercício não tinha solução publicada. E de ter algumas considerações sobre eles. Portanto, uma situação um bocadinho mais complexa, até nem é, explicarmos isto bem. Que é mais ou menos a mesma coisa, mas do ponto de vista topológico, se formarmos a geometria do que temos, mas dá um bocadinho mais de trabalho a perceber. Ok? Pensemos um bocadinho no exercício 3. Ok? Eu vou partilhar esse a partir do meu outro computador que tenho aqui. Dá mais jeito. Ok, portanto eu estou em duplicado agora na. Pois bem, então vamos lá tentar fazer isto à custa de estar a mostrar num e a falar para o outro. Portanto, neste exercício temos um campo que é dado por uma expressão muito complicada, mas que tem primeira coordenada x exponencial de y de z, segunda y exponencial de x de z, terceira z exponencial de x de z. T é descrito aqui por algo que é um pedaço de um toro.
ok? Algo que vocês conseguem analisar com facilidade usando, mais uma vez, portanto também é uma superfície de revolução, introduzindo R igual a raiz de x2 mais y2, ficam com R menos 2 ao quadrado mais z quadrado igual a 1. Essa é a equação de uma circunferência centrada em 2, 0 no plano RZ, okay? E de raio 1. Okay? E rodando essa circunferência em torno do eixo dos Zs. Se fizerem isto, obtêm esta superfície que temos aqui neste modelo. Okay? Dada uma condição sobre a normal, desta vez é a terceira coordenada da normal, é maior que 0, nos pontos com cota positiva, claro está, senão haveria umas a apontar para baixo e outras a apontar para cima, não é? Não é fácil de perceber. Portanto, se para os de cota positiva a componente será positiva, quer dizer que a normal está como aquele vetor verde que tenho ali no modelo. Okay? Aqui, portanto, eu tenho condições na definição x maior que 0 e y maior que 0, fazem aproveitar do tor só um quarto do tor. Okay? De maneira que acaba por ficar com uma superfície em que o bordo é formado também por duas circunferências, só que a posição das circunferências aqui não é a mesma do que era no exemplo do cone há bocado, do exercício 1. Embora esta superfície pode-se formar continuamente na superfície de há bocado. Ok? Portanto, de um ponto de vista topológico, é a mesma superfície. Okay? Como é que é percorrido o bordo para isto tudo bater certo? No modelo vocês encontrarão o sentido que é certo de acordo com aquele critério habitual. Se vocês tiverem dúvidas que efetivamente estão a ver a superfície para a esquerda quando põem a normal para cima e olham na direção da tangente à linha, rodem um bocado o modelo para que vocês com certeza acreditam nisso ao fim de pouco tempo. Okay? Aqui, mais uma vez, é fácil arranjar parametrizações para as duas circunferências. Ambas têm raio 1. Okay? E estão uma no plano XZ, outra no plano YZ. Estão centradas num ponto que não é a origem, não é? Daí aparecer nas contas aquele 2 a adicionar. Okay? E neste caso vocês também descobrem que o resultado é 0. Portanto, embora possa parecer muito diferente, há uma série de coisas comuns deste exercício com o outro. Ok? Já agora, para uma última observação, vocês verão muitos outros exercícios parecidos por aqui abaixo. Alguns mais simples, como este que estou a mostrar agora, em que a superfície é aqui esta calote esférica, okay, que é uma coisa mais simples do que o que se passava nos outros dois exercícios, em que aqui a normal está a apontar para baixo, okay? De maneira que, visto de cima, de facto, o bordo é percorrido no sentido retrógrado. Okay? Ou neste outro, em que também é um pedaço de superfície esférica, mas restrito ao primeiro octante, de maneira que o bordo é formado por 3 arcos de circunferência, uma coisa demora um bocadinho mais tempo a descrever, mas também não é particularmente complicada. Tem aqui uma superfície um bocadinho, enfim, parece uma caleira, não é? Daquelas que se põem nos telhados para fazer a água da chuva ir pelo sítio certo, mas que reparem que este caso
é um caso de é um gráfico de uma função, não é? Portanto, endireitando isto, vocês têm daquela situação em que nós fizemos as contas para verificar a fórmula do teorema de Stokes. Portanto, esta não é difícil de perceber. Também, mais uma vez, vista de cima, é normal a apontar para vocês, e o bordo está percorrido no sentido direto. Okay? Portanto, vocês encontram aqui o integral de linha não vai dar zero. Okay? Há dois integrais de linha que vão dar zero. Portanto, o bordo tem 4 pedaços de linhas diferentes. Uns são arcos de circunferência, outros são gráficos de um seno num certo plano. Okay? Também não é difícil de obter. E no fim de contas vocês vão obter aqui menos 3π sobre 2 em vez de 0. Okay? Já agora, todos estes exercícios que eu mostrei, o gráfico, são do tipo em que passamos do fluxo do rotacional para o integral de linha sobre o bordo. Também há um exercício único nesta ficha em que se vai ao contrário. Esse é um daqueles dois que eu mencionei, em que há coisas que não foram lecionadas, portanto, vou arranjar um potencial vetorial. Portanto, no exercício 6, vocês podem, admitindo a linha A, fazer a linha B. Okay? E essa linha B do exercício 6 é uma situação em que aquilo nos dá jeito para usar o teorema de Stokes. Portanto, o que é complicado aí é calcular o integral de linha sobre o bordo, mas arranjamos uma superfície, que é um plano neste caso, que permite calcular o fluxo do rotacional com facilidade e justificar qualquer que seja a linha que nós considerássemos nesse plano o integral de linha fechada, okay? E de classe C1 ou seccionalmente C1, esse integral de linha, de certeza que é de zero. Okay? Portanto, espero que, como introdução à ficha, eu tenha tocado nos pontos essenciais. Se vocês estiverem em forma relativamente a integrais de linha e alguma geometria básica, não terão dificuldades em fazer estes exercícios. Okay? Tentem fazer sempre um esboço da situação, mesmo que a vossa capacidade para o desenho ainda seja pior que a minha. Está bem? Portanto, essa é a minha recomendação sobre estes exercícios. Bom, esta é a última aula. Desejo as maiores felicidades para despachar cálculo 2. Boas férias. Vamos ter aulas de dúvidas hoje à tarde e na próxima sexta-feira à tarde, porque as quintas-feiras são. Vejam os horários disso na página de horários da cadeira, se for preciso. E as pessoas que têm cálculo 1 ainda para fazer, há um exame marcado de cálculo 1 lá no fim das calendas. Hão de receber e-mail meu acerca disso, antes de tiver uma altura de percebermos quantas pessoas é que vão fazer esse exame. Ok? Haverá dúvidas de cálculo 1 para essas pessoas, depois do cálculo 2 acabar. Okay? E terei que também dizer como é que é isso no e-mail. Espero que vocês todos estejam bem com o resto do curso e que encarem matemática como uma coisa que se percebe. Ganhamos alguma coisa se a percebermos e não como um conjunto de regras absurdas com que se fazem umas contas. Ok? É tudo por hoje. Até sempre. Divirtam-se. Ok? Ficarei à espera das vossas dúvidas.
Ok? Obrigado. Vicente, Obrigado, tutor. até à próxima. Até logo. Até logo. Boas férias, professor. Férias? Está a brincar comigo, não. Tenho que ter associados para escrever e há umas centenas de pontos para ver. Eu sei, mas férias já não está a dar aulas. Está bem, está bem. Ok. Tem. Essa é a parte agradável, dar as aulas. Seria mais agradável se Obrigado. fosse presencialmente. Mas para muitos, para alguns professores é um peso que fica gás despendem. Não. O peso é ver os pontos mesmo. Isso é que é o sofrimento horrível. Mas Sim, dar as aulas. mas ter de dar aulas a mestre, ter de orientar montes de doutoramentos, isso é que é. Está bem, mas eu não estou a orientar montes de doutoramento. Estou ao lado de outra professora. Está bem, está bem. Ok. Deus. Bom dia. Até logo, professor. Até logo. Deus.